Aqui na América do Norte, nas colônias americanas, as 13 colônias britânicas eram diferenciadas. Havia dois grupos de colônias. As colônias do Centro-Norte, mais ou menos de Maryland, Delaware até New Hampshire, por exemplo, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, etc., era o que a gente chama de Nova Inglaterra, uma colônia de povoamento, baseada em minifúndios, em policultura, mercado interno e a utilização, interno e externo, mercado triangular, e a utilização de mão de obra livre. Já as colônias do Sul, Virgínia, Carolina, Geórgia, etc., era um sistema de colônia de exploração, como foi o Brasil quando era colônia de Portugal, né? Latifúndio, monocultura para exportação, mão de obra escrava e pacto colonial, né? Isso foi assim a partir ali do século XVII e permaneceu. Quando chega no século XVIII, mais ou menos a metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, isso gera um problema para a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra se industrializou, ou estava se industrializando ali, então ela passa a exigir que todas as suas colônias fornecessem matéria-prima para ela e comprassem dela. As colônias do Centro-Norte não tinham este hábito, elas tinham liberdade, não tinham um pacto colonial, as colônias de povoamento. Mas a Inglaterra quis impor isso, isso vai gerar uma série de problemas. Inclusive, com a criação de impostos, alegando-se que depois da Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França era preciso que os colonos pagassem pelo gasto que a Inglaterra tinha tido para protegê-los. A Inglaterra enganou os colonos, prometeu coisas e não deu, eles lutaram na guerra voluntariamente e ela não os recompensou como havia prometido. Enfim, aí começa a criar uma série de impostos e aí, influenciados pelo pensamento iluminista, os colonos, os líderes das colônias não vão aceitar isso pacificamente. Aí nós temos a lei do açúcar, a lei do selo, que era tão odiada que a população foi protestar e os soldados atiraram nas pessoas, mataram 3 pessoas, eles chamam de massacre, o massacre de Boston, né? Tiraram pessoas desarmadas. Isso foi tão chocante que o próprio parlamento inglês eliminou a lei do selo, mas vieram outras. A lei do chá, que era odiosa, porque entregava o monopólio do chá à Companhia Britânica, Companhia das Índias, e acabava com o pequeno comércio. Os comerciantes que dependiam de comprar o chá e revender estavam proibidos. Só a Companhia das Índias podia vender. Consequentemente, sem concorrência, o preço do chá disparou e a população ficou revoltada com isso. E aí ocorreu um episódio que a gente chama de The Boston Tea Party, a festa do chá, em Boston. Os 40 desses colonos, fantasiados ridiculamente de índios, peles vermelhas, não enganava ninguém, invadiram o porto e jogaram a carga do chá no mar. Quando a notícia chegou à Inglaterra, o parlamento editou uma série de leis muito duras, entre elas a lei do aquartelamento, que obrigava os colonos a dar hospedagem e alimentação gratuita aos casacos vermelhos, aos soldados ingleses, a lei do chumbo, a lei do porto, uma série de leis que os colonos apelidaram de leis intoleráveis. Por conta disso, eles se reuniram no primeiro Congresso Continental, realizado na Filadélfia, cidade do amor fraterno, em 1774, e ali eles fizeram um documento, uma petição, alegando que, segundo a Bill of Rights, quem não tinha representação no parlamento não paga imposto. E eles não tinham só representante no parlamento. O parlamento respondeu que isso valia para os súditos de Sua Majestade. Eles eram só colonos, eles tinham que obedecer às leis coloniais. Reúnem-se outra vez os líderes no segundo congresso da Filadélfia, e aí, meus queridos, não tinha mais como evitar. O segundo congresso da Filadélfia declarou guerra. George Washington foi nomeado
comandante-general das tropas coloniais, que não existiam, era uma piada, porque era um bando de voluntários esfarrapados, levando armas de casa, alguns levando até os filhos para a guerra que ele tinha onde deixar. Mas enfim, e foi no dia 4 de julho de 1776 aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias. A guerra não foi fácil, né? Mas no fim, com o apoio da Holanda, Espanha e principalmente da França, os colonos derrotaram os ingleses, que então tiveram que assinar o Tratado de Paris. Quer dizer, os americanos chamam o primeiro Tratado de Versalhes. A gente conhece aqui como Tratado de Paris. E aí as 13 colônias foram reconhecidas como independentes. Isso em 1781. Eles consideram a independência deles em 1776, mas o reconhecimento só foi em 1783. A Inglaterra só reconheceu em 1783. Em 1787 foi então aprovada a Constituição dos Estados Unidos, que é basicamente a mesma, porque ela só cita o princípio da lei, o resto é feito por lei ordinária. Então, quando você tem que mudar alguma coisa, mudar a lei básica é difícil, né? Mas são poucas emendas que foram alterando esta lei ao longo do tempo, mas como ela só cita o princípio da lei, você não tem que estar mudando o tempo todo. Por exemplo, quando a Constituição foi aprovada, o voto era censitário. Depois, uma emenda que introduziu o voto facultativo. Quando a Constituição foi feita, a escravidão foi mantida, como era a tradição da democracia ateniense, democracia com escravidão, né? E aí, a 13ª emenda lá, praticamente quase 100 anos depois, na época da Guerra Civil, do presidente Lincoln, a 13ª emenda aboliu a escravidão. Quer dizer, você vai fazendo, mas a base da Constituição é a mesma. O presidente da República é eleito por um colégio eleitoral e pode ser reeleito, porque no princípio nem se falava disso. George Washington foi eleito 2 vezes e foi convidado para ser candidato a 3ª vez, e ele não quis. Né? Não quis ser candidato para não dar mau exemplo. Mas depois, muito tempo depois, já no século XX, é que se fez uma lei proibindo a 3ª, porque teve um cara, Franklin Roosevelt, que desobedeceu a tradição de George Washington e foi eleito 4 vezes seguidas. Aí depois dele, o Congresso fez uma lei para impedir que uma pessoa pudesse ser presidente mais de 2 vezes. Né? Foi a primeira Constituição do mundo a ter a divisão dos 3 poderes, que tem que ser harmônica, né? E escrever, vamos dizer assim, direitos tinha na Inglaterra, mas aqui uma Constituição bem definida, liberdade de expressão, de reunião, de religião, direito à propriedade, direitos individuais, inviolabilidade do domicílio, etc, etc. Que serviu de exemplo para o mundo. A independência dessas 13 colônias, a Revolução Americana, influenciou a independência de todas as colônias, influenciou as outras colônias aqui da América, influenciou a Revolução Francesa, influenciou a criação de constituições democráticas, influenciou o surgimento de repúblicas presidencialistas e principalmente federativas, porque a federação, em que cada estado é autônomo para fazer suas leis, nos Estados Unidos isso funciona de maneira harmoniosa. É um exemplo, foi o primeiro a fazer e os outros saíram copiando. Nunca conseguiram fazer nenhum outro país algo que parecesse com aquilo. Porque lá realmente os estados são autônomos. Né? Uns têm pena de morte, outros não têm. Entendeu? Uns podem, o cara pode votar com 22 anos, outro cara pode votar com 15, com 17. Quer dizer, não existe uma lei que valha para todos nesse sentido. Existem algumas que têm um conceito federal. A maioria são leis locais, estaduais. Né? Isso aí, a primeira democracia moderna do mundo, Estados Unidos da América.